Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. É um prazer, uma satisfação ter a audiência de todos vocês aqui mais uma vez, viu? Eu já aproveito, se você ainda não é inscrito no canal, que chegou Caio de Gaiato, não tem problema não, seja bem-vindo, fique à vontade, não deixe de se inscrever. Agora você que está sempre nos acompanhando, está sempre aqui comigo, meu, muito obrigado, viu? Obrigado por você estar sempre curtindo os conteúdos, sempre também compartilhando, é o que importa, viu? Importante sempre estar por aqui, compartilhando também, mandando boas notícias para as pessoas. Agora, eu quero a sua atenção no episódio de hoje, sabe por quê? O nosso podcast de hoje tem um tema um pouco diferente. Aqui eu nunca tratei disso. Aqui eu nunca parei para pensar a importância desse espaço para dar voz para as pessoas nesse caso. Por que eu estou falando disso? Vou adiantar um pouco para você entender. O nosso convidado de hoje está passando por um momento tão difícil. Imagine você aí de casa, você está na sua casa tranquilo, com a sua família, com a cabeça fria, né? Talvez assim, sem muitos problemas. Esse homem não. Na verdade, ele tem um sonho, sempre teve o sonho de ter a casa própria. Trabalhou para isso, lutou para isso, juntou dinheiro para isso, comprou a casa própria, mas até hoje não conseguiu entrar em casa. Você vai entender melhor o caso daqui a pouco, eu vou te explicar com detalhes, inclusive conversando e ouvindo pela própria vítima dessa história, desse caso. Então, tudo certo? Preparado? A partir de agora, é de frente comigo. E antes de apresentar esse convidado, que eu tenho certeza que você está curioso para saber melhor a história da boca dele, eu vou pedir o Léo aqui da LF para colocar essa imagem que é muito chocante e me chama muita atenção. Atenção você que me assiste, preste bem atenção. Esse é o Romilson, pai de família de 54 anos, trabalhador. Sempre viveu da forma mais honesta possível, pagando seus impostos, cuidando da sua família, cuidando do seu filho, ou seja, levando a vida como você mesmo leva, sem dar prejuízo em ninguém. Nessa imagem, ele está apoiado na parede do sonho, na parede da casa dele. Eu vou dizer assim, me permito falar, até porque ele pagou por essa casa. Fez a negociação, negociou com quem morava nessa casa. Só que na hora de entrar, para levar a sua família, construir a sua história nessa residência, ele não conseguiu. Aliás, até hoje ele não conseguiu. O processo está na justiça, ele já pagou pela casa, mas todos os dias ele vai aí, nessa parede, fazer as suas orações. Pedir a Deus que abra os caminhos, que interceda por ele. Porque você já imaginou uma coisa dessa? Você pagar por uma casa e não conseguir entrar? Mas calma, vamos ouvir diretamente dele. Está aqui conosco, Romilson. Romilson, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar a sua história conosco. Eu acho que não tem muita pergunta para te fazer. Conta um pouco da sua história para a gente, Romilson. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos que nos assistem agora. Eu e minha esposa, realmente, a gente teve um sonho, ainda temos o sonho, esse sonho ainda está vivo dentro da gente, né? E por tantos anos a gente trabalhou, deixamos de viajar, deixamos muitos dos nossos lazeres para a gente conseguir juntar esse dinheiro para poder comprar uma casa. E como foi bem próximo de casa, né, vamos olhar, eram duas casas juntas, geminada, todos os dias passávamos de frente para casa e tinha lá uma placa de vende-se. E um senhor sempre sentado na porta dessa casa. Então convidei-o, perguntei, falei assim, essa casa sua está à venda? Ele falou assim, está à venda. E me passou o valor. Eu falei assim, infelizmente o valor é alto, eu não consigo comprar essa casa por agora. Mas eu e minha esposa, a gente contratou, o nome da pessoa é Abner, que foi olhar pra gente uma casa lá pro lado de Venda Nova, andamos muito por Venda Nova para comprar a casa. Né? E esse moço, todas as vezes, como é caminho pro meu trabalho, ele parava para perguntar, e aí, já comprou a casa? Você ainda não, mas estamos comprando. E a gente convidou esse senhor para ir na nossa casa. Ele foi na minha casa 7 vezes. Tomou café, falava muito sobre a casa e falava pra gente, não compre a casa longe daqui, compre a casa próxima aqui da sua casa mesmo, você é do bairro, compra por aqui. E eu falando com ele, disse, olha, nós não temos esse dinheiro para comprar essa casa. Depois de tanta insistência, o tempo todo passou e ele resolveu
falou assim, olha, vou lá na sua casa hoje para conversar com você e com a tua esposa. Minha esposa sempre participou de toda a negociação com esse senhor. E esses dias que ele foi lá e falava assim, eu não posso tomar desse café, o café tem que ser com pouco açúcar. Minha esposa até fazia o café com menos açúcar, foi até bom pra gente, né? Menos açúcar. E ele resolveu vender a casa pra gente. Firmamos o contrato com ele na minha casa, junto com ele. Ele falou assim, olha, mas quem resolve, porque eu não sei escrever, eu não sei assinar, quem resolve isso pra mim, tudo é o meu filho. Mas eu não tinha conhecido o filho dele ainda. Mas fui na casa, foi assim, olha, antes da gente comprar a casa, vamos lá conhecer a casa. Entramos na casa, conhecemos, me mostrou os quartos. E ele morava ainda? Sim, mora na casa, com a família. Fui lá, conheci a mãe dele, conheci o filho do filho dele, que é neto, né? Conheci o neto dele, conheci a irmã dele, conheci a esposa dele, que tem uma pequena máquina de fazer uns negócios de madeira, que eu não sei o que é, mas tinha uma máquina lá dentro, né? Me mostrou os quartos, me mostrou o que tinha que fazer e comentou comigo ainda, falou assim, olha, Romilson, essa escada que sobe aqui, ela não está pronta, mas eu posso te indicar a pessoa para poder colocar as pedras, porque a casa está muito danificada por dentro, mas falou comigo, ó, tem uma tubulação, então ele mostrou a casa toda pra gente, tudo, os mínimos detalhes foram mostrados, a porta de vidro na saída, e a minha esposa gostou muito da casa, falou assim, olha, Romilson, a gente vai ter que reformar, mas a casa é boa, eu acho que dá pra gente comprar, mas somente pelo valor que a gente tem. E o filho dele, depois de ter visto a nossa vontade de comprar a casa, né, ele nos chamou, falou assim, olha, eu vou vender a casa para vocês, só que eu preciso de um dinheiro a mais. E nós falamos para ele assim, olha, nós não temos dinheiro a mais para poder pagar na casa. A gente só tem esse valor que eu vou falar para você o valor. Eu posso falar o valor? Tem algum problema? Não. Pode, sim. Eu dei ele... depois que a gente firmei com toda a família dele a compra da casa, nós fomos, na outra semana, nós fomos no despachante, ele lavrou lá o documento de compra e venda da casa, assinamos, a pessoa que estava lá nos atendendo também assinou, e ele falou assim, agora vamos para o banco para poder passar o dinheiro para minha conta. Eu falei, tá bom, vamos lá. E fomos no banco lá próximo mesmo, no Santander, fizemos o Pix de 270 mil, se não me falha a memória. 290 mil. 290 mil, exatamente, 290 mil. E ele pediu o carro, e no mesmo dia, fiz todo o Pix, saiu o Pix para a conta dele. E depois tinha o carro, e depois eu ainda tinha que pagar ele mais 10 mil reais separado. E eu falei com ele que os 10 mil reais eu não tinha. Mas para fechar negócio, ele falou, só fechava se eu tivesse esses 10 mil reais que eu poderia pagar do jeito que eu quisesse. Bom, do jeito que eu quisesse, eu entendi que eu podia dar 300 reais por mês. Mas infelizmente não foi dessa forma. Ele passou na minha casa, pegou o carro, levou o carro e uma semana depois ele já estava me pedindo R$ 2.500. Eu paguei o dinheiro foi depositado os 290 mil foi depositado na conta da esposa dele, os 10 mil foi dividido entre eles, né? Eu depositei uma parte na conta dele, uma parte na conta do pai dele, uma parte na conta da esposa do filho dele. E um mês depois que a gente já tinha fechado, eu já tinha dado o dinheiro, começou a chegar as multas na minha casa e o Detran me pedindo a minha carteira. Mas peraí, no momento que ele fez a negociação, você passou o valor. Passei o valor todo. Qual que era o prazo para entregar a casa? Ele não te deu prazo? Sim. Como que foi isso? Sim, em agosto nós fechamos e eu pedi ele a casa, ele falou que precisava de um tempo na casa para ele poder reformar a casa no bairro Guarani, no bairro onde ele ia morar. Eu falei assim, tudo bem, mas não dá para você me entregar a casa em dezembro? Ainda perguntei para ele, para eu passar o Natal com a minha família, com a família da minha esposa, porque é muito mais sonho da minha esposa, porque moramos em cima da casa dos nossos pais. E ele falou para mim, falou assim, não, eu só posso te entregar em maio. E eu falei assim, olha, faz uma forcinha para me entregar em dezembro. E ele falou assim, tá bom, eu vou fazer uma forcinha para te entregar em dezembro. Como não me entregou em dezembro, eu sempre passando lá, e ele falou assim, não, eu vou te entregar a casa, não se preocupe, a casa vai sair em maio mesmo. Eu solicitei uma outra empresa que chama JN Construção para poder olhar o rebaixamento do teto lá na casa, para poder já preparar a casa para eu morar. Essa pessoa foi lá,
olhou a casa, ele ainda falou para esse rapaz, eu tenho que entregar a casa pro moço lá, mas pode fazer as medições, todas as medições aí. Então mediu tudo, e no dia que eu fui buscar a casa, ele disse que não me entregaria a casa. Só, não vou te entregar a casa agora, eu preciso de mais 60 dias para poder te entregar a casa. No período de maio? Depois de maio, eu fui buscar a casa em maio, e ele precisava mais de 60 dias. Com alegação, seria? Com alegação que ele falou que a casa não tinha ficado pronto. Me mostrou as fotos, foi na minha casa, tomou café na minha casa, esse foi o filho, foi na minha casa, tomou café na minha casa, e falou comigo que me entregaria 60 dias depois. 60 dias depois, dava bem no dia do meu aniversário de casamento. Daria em julho, o tempo que ele pediu. E eu fui lá em julho para pegar a casa. E ele virou para mim e falou assim, olha, não vou te entregar, com essas palavras, não vou te entregar a casa. Se você me dá mais 60 dias, eu libero a casa para você. Mas você não teve nenhuma reação do tipo, olha, não, eu quero agora e vou entrar agora e pronto? Eu não consegui, porque eu não consegui ter raiva, eu não consegui ter ódio, eu não consegui me expressar, eu tive medo. Tive medo dele, falei com ele que eu estava com medo dele, falei, infelizmente. E ele falou, não precisa ter medo não, assim, não chamei minha família, não chamei ninguém, mas acreditando que ele falou assim, não, eu sou homem, tanto ele quanto o pai dele, falava comigo assim, não, eu vou te entregar a casa. Ele era convincente, ele era uma pessoa que, você acredita que ele possa ter ganhado a sua confiança, seria isso? Sim, ele ganhou a minha confiança. E você conseguiu se encantar talvez com a história dele? Não, eu acho que eu tive medo. Foi só medo? Desculpa, acho que eu tive medo de pensar assim, poxa, ele não vai me entregar a casa e não vai me entregar o dinheiro, eu fiquei com medo. Romilson, ao lado aqui, meu povo, antes da gente continuar, o doutor Frederico Queiroz, que está cuidando de todo o processo, eu queria que abre a câmera, por favor, Léo. Acompanhando aqui o Romilson, o doutor Frederico Queiroz, que está acompanhando todo o processo. Daqui a pouco nós vamos detalhar, e vai antes da gente finalizar a história com o Romilson. Mas eu queria te perguntar uma coisa, naquele primeiro momento ali, que com toda aquela enrolação, o Romilson tivesse alguma ação judicial ali, poderia ter sido diferente para o caminhamento de hoje ou não faria diferença alguma? Não teria prazo? Ou como é que seria o cenário se ele tivesse agido naquele momento? Não, perfeitamente, Pablo, agradeço o convite. O Romilson, quando ele me procurou o meu escritório, já havia cerca de 1 ano que o prazo para a entrega do imóvel já havia se escoado. O vendedor enrolava, pedia esses prazos, como o Romilson estava dizendo, e já tinha passado 1 ano. Tanto naquele momento, 1 ano depois, quanto no dia seguinte ao prazo, a ação judicial seria a mesma, que era forçar, havíamos 2 caminhos, um era forçar a posse no imóvel, judicialmente, para retirar quem vendeu a casa do local e entregar para quem de direito pagou, ou rescindir esse contrato com multas, perdas, danos, dano moral e tentar receber o dinheiro de volta. Optamos ali pelo caminho da posse do imóvel. Então, assim, no primeiro momento, no primeiro descumprimento do prazo, ou nesse 1 ano depois, o processo seria o mesmo, não sabemos se seriam juízes diferentes, se a história pudesse ser um pouco diferente, mas o caminho processual seria o mesmo. Daqui a pouco nós vamos tratar dos detalhes de como está o processo para a gente conversar mais. Romilson, espera só um pouquinho que eu vou precisar aprofundar na sua história para entender ainda mais, porque pelo que eu vi aí, foi um processo que você foi amigável o tempo todo. Desde o início da compra, você foi passivo, e eu acho que esse personagem possa ter aproveitado até dessa passividade sua. Segura que eu só vou dar um recadinho rapidinho aqui, tá? Meu povo, tá gostando desse conteúdo? É diferente o conteúdo do nosso episódio de hoje, mas é importante e eu volto a falar. Esse espaço aqui é um espaço também para dar voz às pessoas que muitas vezes sofrem aí com a morosidade do processo, com a questão da apreciação da justiça, tem outros fatores e isso vai corroendo a pessoa por dentro. A pessoa vai sofrendo com aquele problema, aquela incerteza e ela precisa de ter voz. E o podcast de Frente Comigo também é um espaço que dá voz às pessoas e eu acredito que eu estou cumprindo esse papel hoje. Mas antes,
Deixa eu dar um recado muito importante, aproveitar a nossa audiência. Deixa eu agradecer ao nosso patrocinador da Pampulha Consultoria, meu amigo Luiz da Pampulha Consultoria. Você já conhece a Pampulha Consultoria? Tá aí para você, ó. Pampulha Consultoria, revisão de contratos, se você precisar. Busca apreensão de veículos. Às vezes o banco leva seu veículo aí, foi apreendido pelo banco. Calma, tem conversa, tem negócio. A Pampulha Consultoria é referência. Eu sempre tenho falado aqui no meu podcast, não contrate pela internet a primeira empresa que você vê, não. Tem que ter empresa de procedência. A Pampulha Consultoria consegue reduzir no seu contrato. Tem gente que comprou um carro e paga 2. Pois é, meu filho, aí não tem jeito, né? Então a Pampulha Consultoria é a nossa indicação. Agradeço mais uma vez meu amigo Luiz. Tamo junto e misturado. Tá aí o contato, viu? Siga a Pampulha Consultoria. Não posso esquecer também de agradecer meus amigos lá da Wolf Company. Coloca na tela pra gente a Wolf Company. Você quer se vestir bem? Quer ficar bonitão? Ó, a Wolf Company é a nossa indicação. Tá aí o arroba pra você também. Não posso deixar de citá-los aqui. E pra fechar com chave de ouro, é a Clínica da Cidade, unidade de venda nova. Agradecer a parceria. Tamo junto. Clínica da Cidade, consultas e exames com preços acessíveis. Agora, joga pra cá que a gente continua na história do Romilson. Romilson, beleza. Lá na frente ele te pediu mais prazos, ou seja, ganhou sua confiança, sentiu que ele estava dominando toda a parte ali. E como foi daí pra frente? Sim, daí pra frente eu chamei a polícia pra ele, porque eu pensei que eu tinha que chamar a polícia, chamei a polícia pra ele. Acredito que foi e a polícia foi lá e deu ele um prazo pra ele entregar a casa. Ele passou um novo prazo, dia 2 de fevereiro de 2025, né? Isso já estava arrastando um ano. Já estava arrastando. Sim, já estava arrastando A Polícia Militar foi até lá e foi registrado Polícia no BELOG. Civil. A Civil? Civil. Isso foi no boletim de ocorrência, esse acordo dele sair? Sim, sim. Está no acordo dele sair em fevereiro. E ele me chamou, falou assim, olha, eu vou te entregar a sua casa em fevereiro. Novamente me mostrou algumas fotos para onde ele está alugando a casa, para onde ele está indo. E quando chegou fevereiro, ele não saiu. Aí não saiu, eu já não sabia mais o que fazer. Quando eu busquei informações de alguns amigos, eu falei assim, Romilson, você vai ter que entrar na justiça. E ele falou assim, não, pode chamar a justiça. Ah, ele mesmo disse ele falou você? comigo, pode chamar a justiça. Enquanto isso, você morava de aluguel? Eu continuo morando na casa dos meus pais, em cima da casa dos meus pais. Com a expectativa de sair? Com a expectativa de entrar na nossa casa. Aquilo que você falou é muito sério, é o sonho. Foram 30 anos. Pablo, eu trabalhei 30 anos na minha vida e juntei eu não viajei, eu não passei, eu não fui para restaurante chique. Eu queria comprar uma casa, que era o nosso sonho, que era o sonho da minha esposa, que era o sonho do meu filho, que mesmo tendo casado agora, você vê, casou com 27 anos e eu financeiramente não pude ajudá-lo. Financeiramente eu não pude ajudá-lo. Se o meu dinheiro tivesse guardado lá no banco, eu poderia ter ajudado um pouco mais o meu filho, mas não consegui por causa dessa casa. Isso me barrou em muita coisa. Então, todos os dias eu tenho passado lá e orado, pedido ao Senhor, assim, em nenhum momento eu briguei, eu xinguei, eu chamei a pessoa de estelionatário, de bandido, de que ele não é homem, nunca falei isso. É uma coisa que as pessoas nunca vão cobrar de mim, é que eu destratei, eu mandei alguém para algum lugar. Não mando, não fiz isso. Mas enfim, em fevereiro ele falou que ia sair, chegou fevereiro, ele disse que não ia sair mais. Eu falei assim, não, eu vou te devolver o dinheiro. Eu falei assim, bom, então faz o Pix. Isso verbalmente, ele disse que devolveria. Tudo verbalmente, mas eu tenho todas as gravações no meu celular, porque todas as vezes que ele me chamava para conversar, aquele receio de agressão, eu colocava o celular no bolso e ficava um pouco afastado dele para ele poder falar. E ele falava, falou o porquê do dinheiro, por que ele me tomou o dinheiro, mas enfim, eu entrei na justiça com o doutor Frederico, que me auxiliou, me ajudou muito a pensar, porque eu já não sabia mais o que pensar, me ajudou muito, eu chegava lá e me desabafava com ele, falei assim, olha agora, o que eu vou fazer? Ele, não, calma que vai dar certo, calma que tudo vai dar certo. E todo esse dinheiro que eu e minha esposa trabalhou, o meu maior medo era do que poderia acontecer com a minha esposa, porque a minha esposa adoeceu. No meio desse processo todo, você acredita que esse adoecimento foi minha esposa adoeceu. Decorrência disso? Sim. Adoeceu e eu segurei as pontas. Não, bora, vai dar certo.
o carro que ele encheu de multa, eu tive que levar meus documentos no Detran para poder tirar as multas por causa do processo, né? Foram 4 multas que ele lançou no carro de avanço de sinal e passar na pista de ônibus, né? E andar na pista de ônibus. Não se preocupou com isso, não se preocupou em pagar. Eu fui lá, levei as multas, não se preocupou. Então, E o carro? Eu paguei, ele pegou o carro, vendeu não sei para quem, ele... Mesmo sem a transferência? Não, eu fiz, a gente assinou, a gente fez a transferência, só que antes de transferir ele rodou no carro. Né? Então, todas as vezes ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, o Romilson, eu vou te devolver o dinheiro pra gente poder fechar o negócio. Assim, cara, perfeito, já que a gente nunca brigou, me devolve o meu dinheiro, pronto, aí vida que segue. Mas mesmo assim, ele não quis fazer. E esses dias todos que eu e a minha esposa, a gente tem passado lá na casa para orar, ela ia muitas vezes comigo. Você ainda vai lá para fazer orações? Agora eu parei, porque do jeito que eu tô, eu não tenho condições de orar mais. Eu tomo remédio. Hoje eu tomo Tilex. Hoje eu tomo clonazepam. Nunca tomei remédio na minha vida. Agora com 54 anos eu tenho que tomar remédio. E o psicólogo falou comigo, você tem que aceitar que você está doente. Você tem que aceitar que você não está bem. Desculpa. E um episódio até muito louco que aconteceu, eu voltava da casa da minha sogra com a minha esposa, era 9 horas da noite, resolvemos parar lá para orar, no mesmo canto do muro, que não é no portão. Estávamos orando e a pessoa saiu, jogou água na nossa cara, xingou a gente de tudo quanto é palavrão, nos ameaçou e falou assim, vocês vão ver a próxima vez que vocês voltarem aqui. Né? Eu saí, liguei pro Dr. Frederico, fiz um BO contra a pessoa, porque em nenhum momento teve nenhuma agressão. Então eles têm os costumes de agredir, porque quando eu perguntei pro pai, falei assim, ei, eu tô precisando da casa, você pode me entregar a casa? Ele pegou o celular e começou a esmurrar o celular pra nos constranger, né? Pra poder botar medo na gente. Esmurrou o celular na nossa frente, mas foi muito soco que deu no celular. Eu preferi ir embora com a minha esposa. Eu falei assim, minha filha, vamos embora, que não dá pra gente conversar com eles aqui mais. E o último episódio eu estava orando lá, passou uma pessoa e perguntou, essa casa está à venda? Eu falei assim, como assim se essa casa está à venda? Terminei a minha oração, fui atrás dessa pessoa, parei ela na rua de cima, da onde é a casa, e por incrível que pareça, ela estudou comigo, então foi mais fácil a nossa conversa. Eu falei assim, você está querendo comprar aquela casa? Eu estou, amanhã mesmo, eu já vou lá com a corretora para poder. Eu falei assim, mas como assim? Essa casa eu já comprei, já paguei. Como que você vai lá com uma corretora? Não, já marquei com ela. Amanhã nós estaremos indo lá comprar essa casa. Eu peguei todos os dados da corretora, da pessoa, e mandei para o Dr. Frederico, porque eu penso que é dessa forma, tem que agir na lei, tem que agir certo, não dar essa abertura para tentarem contra você, e passei para o Dr. Frederico. O Dr. Frederico protocolou isso nos documentos lá para entregar para o juiz. Então ele queria vender a casa de novo. E o incrível que o vizinho que mora do lado, ele também ofereceu a mesma casa para o vizinho que já tinha comprado a casa na mão dele. Então é assim, é um tanto de coisa que acontece quando você passa lá. Você vê o cara andando de carrão, você vê o cara andando de BMW, você vê o cara andando de Mercedes, você vê o cara andando de carro novo e... Difícil. E a gente não pode fazer nada. Ô, doutor, não vamos conversar mais sobre isso, mas eu queria ver com o doutor. É difícil, né? É um caso complicado, mas eu, ouvindo a história do Romilson, entendendo todo o cenário, eu não tenho dúvida que essa pessoa agiu de má fé. Claro que é todo um processo jurídico, o senhor tem que, né, se pautar aí pelas condicionantes, né, do processo, mas conta pra gente como é que foi a partir do momento que o senhor recebeu essa ação e como foi a continuidade disso? Não, perfeito, Pablo.
Tem uma particularidade nesse caso, que esse imóvel ele não tem registro dele no cartório de imóveis. Então, a origem desse imóvel, o primeiro dono, não tem no cartório de imóveis. Então, essa é a primeira particularidade que ajuda o golpista. Então, o Romilson não teve esse cuidado, não foi orientado previamente para consultar o cartório de imóveis. Nós fomos descobrir isso depois. Então, é um imóvel que foi comprado por esse golpista, ele fez a sua residência lá e tenta fazer essas sucessivas vendas do imóvel. Quando ingressamos com o processo, não havia um rastro para comprovar que aquela casa era realmente dele. Na verdade, é um terreno que ele é basicamente posse. É a posse de quem está lá, quem reside lá. E a discussão do processo começou, a defesa dele era que vendi sim, assinei o contrato sim, recebi o dinheiro, mas a casa é da minha mãe. Vendi a casa que não é minha, eu não posso entregar uma casa que não é minha. Mas na conversa com o Romilson, ele disse que parte da família participou desse processo, recebendo na conta de um, de outro. Ou seja, a família parece que sabia de toda a negociação. A família tinha plena ciência, inclusive levamos a família inteira a depoimento em juízo, mas é um golpe arquitetado por todos, pois a única que não recebeu dinheiro em conta foi a mãe e, no entender de todos, no depoimento de todos, eles direcionaram a casa à mãe, como se fosse uma casa da mãe, não fosse uma casa desse golpista, filho dela. Pois é, e aí eu vejo que em alguns momentos, inclusive o Romilson tem esses relatos aí, registros talvez, de acordos, dizendo, olha, eu vou pagar, fiz acordo, eu vou te pagar sim, depois não firmava o acordo. Isso para a justiça não é uma mostra clara de que, olha, eu tô errado, eu tô falando, enfim, não teve essa apreciação? Sim, é até um posicionamento, uma estratégia que eu tenho com o Romilson desde o começo, que esse golpista ele está disposto a assinar um acordo para devolver o dinheiro a qualquer momento. Mas a grande situação é que ele não vai devolver. E aí nós vamos para a justiça civil, vamos cobrar, vamos bloquear as contas dele. Eu já tenho a esperança de que não tenha nada, ele não tem veículos em nome dele, não tem imóveis em nome dele, nós já pesquisamos. Então, o que ele quer fazer? Pega o dinheiro do Romilson, não entrega o bem, e agora quer fazer um acordo, quer devolver para ele 400 mil, quer pagar a multa, e receber. Quando vamos receber isso? Eu acredito que seria frustrado, ele nunca receberia esse dinheiro. Aí, por esse motivo, além da ação civil para tomar a posse do imóvel, a única garantia que eu entendo que o Romilson tenha para receber essa contraprestação é pegar a posse desse imóvel, e também há um inquérito na Polícia Civil para apuração do crime de estelionato. O inquérito está em tramitação, nós fizemos essa queixa-crime junto com o começo do caso dele, porque claramente é um estelionato. Ele vendeu um bem que ele diz não ser dele. Porém, as provas são confusas, nunca apresentou um comprovante de pagamento da mãe dele para os antigos proprietários, nunca apresentou nada a respeito desse imóvel, e estamos nessa ciranda aí das palavras da família toda, que a família toda tem esse perfil golpista. E o que a justiça respondeu nas primeiras entradas aí? Talvez a terminologia jurídica eu não tenho aqui, seria claro. Sentenças anteriores, seria isso? No começo do processo nós tínhamos pedidos de urgência para que a posse fosse concedida ao Romilson, porém o juiz primeiro quis ouvir as partes, quis ouvir o outro lado, ouvir a defesa, ouvir os depoimentos. Chegamos, ouvimos os depoimentos, ficou muito claro, comprovado, ele confessa que vendeu, sim, e fala que o imóvel não era dele, que é da mãe dele. Porém, quando chegamos no momento da sentença, o juiz entendeu que não dava para ter certeza se aquele imóvel era dele. Então, como não havia certeza a esse respeito, não poderia dar a posse para o Romilson naquele momento. Que o Romilson deveria procurar a indenização, receber o dinheiro de volta, mas que a posse era algo que era discutível, pois os indícios, naquele momento o juiz entendeu que caminhavam para que a casa fosse da mãe do golpista. A mãe que não assinou o contrato, mas sempre esteve ciente do golpe que estava sendo praticado. Então é uma arquitetura do golpe, da prática do crime ali, envolvendo toda a família, e agora nós estamos via recurso de apelação buscando a revisão dessa sentença pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. Ô, Romilson, é um sentimento de impotência que fica, né? Impotência. Porque
diante de tudo que você foi gentil, educado, acreditou na pessoa, Sim. cedeu os valores, que é o valores de sonho, né? Era tudo que eu tinha. E desde então você vem se sentindo impotente, se mantendo na fé, que eu percebo isso, não Sim. perdeu a fé. Não Tanto perdi. é que a imagem que eu comecei esse podcast mostrando na oração na parede ali pra mim foi muito forte. Sim. Mas o sentimento de impotência prevalece, não tem jeito, né? Eu tenho orado. Tenho orado para que Deus salve a vida deles, para que eles consigam acertar o que precisa ser acertado. Acho que a gente erra, sabe? Sabe, Pablo? A gente erra muito na vida da gente. E quando a gente está necessitado, a gente erra mais ainda, porque a gente não consegue contar até 10 antes de fazer, né? E eu já falei com ele, falei assim, cara, acerta. Você recebeu o dinheiro, você usou o dinheiro do jeito que você quis. Eu não perdi o dinheiro. Falei que assim, meu dinheiro tá aqui na casa. Meu dinheiro tá aqui, eu não perdi ele. Perder é quando a gente não sabe onde que tá. Falei isso para ele. Perder é quando a gente não sabe onde que tá e a gente tem que procurar, né? Mas ele tá aqui, eu investi nessa casa, paguei aquilo que você solicitou, não titubeei, não perguntei, infelizmente, não perguntei para ninguém, só vi uma casa que estava vendida do lado e paguei para você. Agora, o seu papel é você me dar a casa, junta suas coisas, aluga uma casa e vai morar onde você quiser. Ele até me fez uma pergunta antes, você pode alugar essa casa para mim? Eu falei, posso alugar a casa para você. A gente faz um contrato de aluguel e eu alugo a casa para você, não tem problema. Só que o aluguel da casa tem que ser, não pode ter morador. O morador tem que sair, depois faz o aluguel da casa e o morador volta. Nem assim, ele falou que ia fazer, mas depois resolveu não fazer, não sei porquê. Mas eu falei para ele, olha, eu sei onde o meu dinheiro tá. Meu dinheiro tá aqui. Eu só preciso que vocês saiam. Então, ô Pablo, eu não destratei em nenhum momento ele pode falar assim, o Romilson, ou o próprio pai dele, o Romilson me xingou, o Romilson jogou pedra no meu portão, o Romilson chamou a polícia para mim. Eu chamei a polícia porque eu pensei que a polícia ia resolver esse problema, que eu acho justo, problema de briga, de confusão, chame a polícia. E aí, infelizmente, Pablo, ele não foi. Eu tô aqui me segurando, tentando ser o mais claro possível, porque se eu for levar aqui pro lado da emoção, hoje eu liguei pro doutor, fui lá no escritório dele, ele não estava lá, e eu precisava de conversar com alguém, né? Então, eu tô aguardando no Senhor. Eu tenho esperança no Senhor. Olha, eu vou te ser bem sincero, talvez quem me assiste agora tenha o mesmo sentimento que eu. Eu talvez não teria a mesma perseverança, a mesma paciência, e talvez minhas atitudes seriam diferentes, e eu acredito até que pessoas como essas, Romilson, talvez sabem com que lidam. Elas fazem o mal com as pessoas que são boas, porque se você pega determinadas pessoas aí que são mais estouradas, tinham tomado atitude diferente, né? Tinha entrado para dentro da casa, né, com tudo, feito qualquer outra coisa, mas você se manteve ali. E aí qualquer um que tá assistindo falar assim, pode até estar criticando talvez, olha, poxa, ele foi bobo. Gente que pode falar isso de você, não vou negar não. Sim. Mas eu não vejo isso, eu vejo como uma pessoa boa. Isso só mostra, e aí eu acho que a justiça nesse momento, talvez alguém do judiciário, alguém que interpreta leis aí, que tem o poder de decisão, possa ver exatamente a humanidade que nós estamos tratando nesse podcast. A forma que a gente está tratando aqui é mostrando que o cidadão de bem cada vez mais está sendo prejudicado porque ele é um cidadão de bem. Enquanto mais cidadão de bem ele é, mais prejudicado ele está sendo. Ele deu o valor de entrada, ele deu o carro, ele deu a paciência, ele deu a esperança, ele esperou, e assim ele tem feito. Quantas pessoas partem para a violência diante de um cenário como esse? Mas está aqui o exemplo do Romilson. Cresça em Deus, primeiramente, na fé em Deus, mas acreditando na justiça. Ô Romilson, eu vou ser bem sincero pra você. E a pergunta que eu te falo é, você tá acreditando na justiça, mas você tem fé que tudo isso possa ser diferente, Romilson? Nós estamos indo para a segunda instância, vai vir uma nova interpretação, né, doutor? Sim. Mas o que você imagina que possa ser feito daqui pra frente? Para ser verdade, eu tenho esperança porque eu quero falar um versículo bíblico. Fique à vontade, aqui o espaço é seu.
Em 1 Salmos fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. E diz assim: e será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas não caem. E no finalzinho do versículo fala assim: e tudo quanto fizer prosperará. Eu acredito que a prosperidade, quando a gente se coloca diante do Senhor, e aí a gente vai para o Efésios 3:20, que diz assim: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Eu tenho pedido ao Senhor, e o que eu defendo é a palavra do Senhor. E o que eu acredito é a palavra do Senhor, que fala assim: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então eu acredito que Deus, Ele vai fazer algo. Não sei quando, mas eu tenho certeza que aquele que tem fé, as coisas se materializam diante dele. E eu acredito que aquela família, ela vai ser salva, ela vai consertar. Eu acredito que a entrega da casa, ela vai acontecer. Eu acredito nas leis do Brasil, eu acredito que é o tempo que eu tenho que esperar. Só que eu estou adoecendo. O grande problema. Doutor, o senhor que está à frente desse caso, não tem como não se emocionar, não é verdade? Sim, sem dúvidas, Pablo. É uma situação assim, é a vida do Romilson, as economias de uma família, da vida toda, foram pagas, infelizmente, para um estelionatário. Ele tem experiência em estelionatos, inclusive em Lagoa Santa ele já é processado por ter vendido um lote para uma senhora, um lote que não era dele. Então ele já tem essa expertise em praticar golpes envolvendo imóveis e, infelizmente, se apoiou aí na bondade, né, na boa fé do Romilson, que acreditou na palavra dele, do pai, da mãe, da esposa. O Romilson, acredito que ele viu ali uma família bem estruturada, uma família de bem, e depositou toda a confiança. Infelizmente, hoje nós estamos reféns ali das interpretações dos juízes sobre quem é o real dono daquela casa, quem é o proprietário daquele bem, se esse vendedor golpista é realmente o proprietário, para retirá-lo de lá junto com a família dele. Romilson, uma pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, um pedido para ver se você não quiser, não tem problema falar. Eu sei que você é uma pessoa de bem, mas se você tivesse frente a esse homem, eu sei que em vários momentos você teve presença, mas hoje, no grau de emocional que você tá, num grau de, sabe, de toda essa sobrecarga que você tem vivido e passado, o que você diria para ele se você estivesse com ele agora, frente a frente? Coisa muito fácil que eu diria para ele colocar a mão na consciência e entender que aquele dinheiro que ele tirou de uma família que é bênção, aquele dinheiro salvou a vida dele, porque foi o que ele contou para mim. O dinheiro que ele recebeu das minhas mãos salvou a vida dele. Então eu acho que o mínimo que ele deveria fazer é simplesmente fazer a coisa mais importante, que vai ser importante para ele se ele fizer isso. Ele pegar a mudança, sair da casa e me entregar as chaves. E pronto, e ali tudo resolvido. Vai ser um peso que ele vai tirar da vida dele. E resolvido. Meu pensamento para ele, se ele estivesse de frente para mim agora, é falado com ele assim: resolve esse problema, sai da casa e não prejudica aquele que nunca te prejudicou. E vai. Só isso que eu falaria. Sem mágoa, sem guardar mágoa. Não tenho mágoa dele, não tenho mágoa da família dele, porque mágoa só traz doença, e eu não quero estar doente, só quero resolver esse problema e pronto. Você não tem raiva dele? Não tem nenhuma, tenho raiva dele. Já falei isso com ele, na cara dele. Falei assim: cara, eu não tenho raiva de você. Ele falou comigo assim: mas eu só fiz isso com você? Eu falei assim: mas só isso o quê? Peguei o seu dinheiro? Eu falei assim: cara, você pegou todo o dinheiro que eu tinha. E a minha família adoeceu por causa disso. E eu não chamei nenhum dos meus irmãos, não chamei nenhum. Eu tenho uma família de 6 homens e 2 mulheres, tudo homem, tudo pessoas boas.
de caráter. Poderia ter chamado os irmãos da minha esposa. Não chamei. E falei com ele, eu não tenho raiva de você. Falei na cara dele, não tenho raiva de você, não tenho raiva da tua família, não tenho raiva dos seus pais. Eu só gostaria que você, por causa desse dinheiro que salvou a sua vida, que foi isso que ele falou comigo, não só comigo, ele falou com muita gente, que você agora aproveitasse essa coisa boa que aconteceu. Ainda pensei, eu acho que você orou mais do que eu, porque se você orou para ser salvo, isso te salvou, é momento de você calçar, tirar suas coisas dentro de casa e me entregar a chave da casa. Só isso que eu falei para ele. Não tenho raiva dele, não. Zero. E sua esposa? Minha esposa também não tem raiva dele. Nós não temos raiva. Nenhuma. Nós não falamos mal deles para ninguém. Nunca cheguei para alguém para falar que ele é um estelionatário. As pessoas que falam, ele é um estelionatário. Por causa de tudo, pela avaliação do processo daquele que está falando. Mas eu nunca falei isso para ele. Nunca. Então, uma coisa que ele nunca vai cobrar de mim. Ah, que você me xingou, que você me falou. Nunca falei. Nunca falei que tenho raiva dele. Nunca falei que eu tenho ódio dele. Nunca falei. Doutor, na sua experiência aí, defendendo, né, causas parecidas, talvez, é comum isso acontecer? As pessoas agirem de má fé e negociarem casas da forma que foi feita com Romilson? Ou geralmente o estelionatário não se envolve tanto como esse moço, por exemplo? Todos os dias o Romilson vê, todos os dias eles acompanha ele trocando de carro, acompanha ele vivendo com a família lá e a vida seguindo normalmente? O caso do Romilson particularmente é diferente, pois ele convive, ele vê esse estelionatário, é diferente, né, do Romilson. Eu afirmo que ele é estelionatário. O nosso trabalho continua, inclusive, na Polícia Civil, para que ele seja punido criminalmente por isso. Mas é muito comum, acontece das pessoas negociarem imóveis, não se atentarem a fazer o que a gente chama de due diligence, que é verificar a documentação anterior do imóvel, as guias de IPTU, as contas do imóvel, verificar os antecedentes criminais de quem está vendendo, todo o histórico de processos contra aquela pessoa. Muitas vezes, na emoção de comprar a casa própria, o comprador, a família, não se atenta a isso. E compra algumas vezes imóveis de pessoas que não são proprietários, ou imóveis que estão impedidos pela justiça, de pessoas que estão com inúmeros processos contra ela, vendem o imóvel, capturam aquele dinheiro e deixam a família ali a ver navios. O que a pessoa que vai comprar um imóvel precisa fazer para garantir e se resguardar que aquele imóvel ali tem procedência? O documento principal é a matrícula do imóvel atualizada com ônus e ações. Você tem que procurar o cartório de imóveis da localidade onde esse imóvel se encontra e pedir a matrícula do imóvel. A matrícula é a certidão de nascimento daquele imóvel, conta a história do imóvel. E a pessoa que está te vendendo o imóvel tem que constar ali como proprietário. Esse é o primeiro, é o mais básico de tudo. E essa certidão com ônus e ações, caso essa pessoa esteja sendo processada, esse imóvel esteja em garantia em algum processo, vai constar ali também. Esse é o primeiro documento, mais básico. Mas além disso, seria interessante buscar um profissional, ou um corretor de imóveis, um advogado especialista na área, para fazer essa investigação por completo. Mas o básico, o primeiro passo é a matrícula do imóveis atualizada para conferir de quem é aquele imóvel, quem é o proprietário. Pagamento em qual momento? O pagamento, isso daí é acertado dentro do contrato. Muitas vezes se dá um sinal, uma entrada, essa entrada fica em garantia tanto para o comprador quanto para o vendedor. Para o comprador, para que as chaves sejam entregues, para o vendedor, para que a outra parte não dê para trás, não tome a posse do imóvel, por exemplo, sem ter o dinheiro todo. Então, os meios de pagamento, o momento do pagamento, ele pode ser acertado no contrato. O ideal é que o pagamento total, o pagamento final, se dê após a assinatura da escritura pública no cartório de notas, que a escritura é o documento que vai transferir aquele imóvel do dono anterior para o atual, e aí nesse momento a garantia de que você terá a posse desse imóvel fica por completo. O caso do Romilson em particular, o golpista se aproveita de um imóvel que não tem registro anterior. Então é um imóvel que para o cartório não tem dono, e ele aproveita disso para tentar fazer essas sucessivas vendas. Como vendeu para ele durante o processo, descobrimos que havia uma corretora de imóveis anunciando o imóvel para terceiros. Ele pode estar agora tentando vender esse imóvel, que ele não teria esse impedimento, pois no cartório de imóveis não tem
essa matrícula. Sim. Então, se houvesse, obviamente, não culpando a vítima, mas se houvesse um estudo prévio, talvez essa compra não teria sido recomendada. Ou ele pagaria somente 10% de entrada, 20%, e aguardaria as chaves para pagar o restante. Então, seria necessário garantias dos dois lados para uma compra segura. Ô Milson, eu acompanho seu caso há um bom tempo, né? Inclusive já postei no meu Instagram, né, a sua rotina lá na porta da casa, o que me comoveu muito. Mas eu sempre tive forte, sempre tive resiliente e, claro, com a mesma fé que você está com ela aqui hoje. O que você acha que, nesse período do processo que a gente está indo para a segunda instância, te abalou muito? Eu te vejo mais abalado, como você mesmo mostrou, com o medicamento, e hoje se emocionou, inclusive, aqui, e não vejo problema nisso, não é vergonha nisso. Por que você acha que nesse momento o senhor está desmoronando, não está segurando, vou falar assim, popular, segurando a onda mesmo? Eu acho que chegar na minha casa, até conversei com o doutor, falei assim, como que eu vou falar para minha esposa quando eu recebi a notícia que a gente não ia receber o imóvel, né, naquele momento, que ia ir para a segunda instância, aquilo me abalou muito e eu não sabia como passar isso para minha esposa. Então, como homem, eu sigo aquilo que meu pai me ensinou, falei assim, olha, você é o homem, você é a testosterona da sua casa. Então eu sempre levei muito por esse lado. A minha esposa nunca trabalhou fora, mas trabalha muito dentro de casa, até para se formar um homem que casou lá em casa, o Gabriel, que é um cara de caráter, que é um cara... O Gabriel é um cara espetacular. Espetacular. Então, o que me abalou foi o que eu vou falar para minha esposa. Como que agora eu vou falar para ela que de todo o dinheiro que a gente deixou de aproveitar lá atrás, a gente pôs numa casa e de todo o processo que a gente passou 3 anos, indo agora para o 4º ano, eu não consegui entregar a casa para minha esposa. O sonho dela eu não consegui. Então me abalou muito isso, porque eu me senti impotente. Eu me senti um fraco. Me senti um fraco. E me abalou aí de quarta-feira pra cá. Eu tava bem. E numa noite, depois de tanto pensar, eu tive uma crise de ansiedade. Viajei na terça-feira para ficar 10 dias. Viajei na terça-feira, 5 horas da manhã. Na quarta-feira eu voltei para casa sem dar uma parada. Eu rodei 300 quilômetros até na minha casa sem dar uma parada para tomar um café. E depois desses dias para cá eu não consegui mais. E segunda-feira eu fui no médico, que me receitaram um diazepam. Eu fiquei com medo de tomar porque eu estava de carro, não tinha ninguém para dirigir de volta, eu não tive coragem de pedir alguém para dirigir para mim de volta, não tomei o remédio. E o remédio ele tem que ficar no hospital, né? Eu estava na UPA de Santa Terezinha. Fui embora para minha casa. Cheguei em casa, eu fui tentar dormir no outro dia eu fui no posto médico, e no posto médico me receitaram outro remédio, pingaram um remédio na minha boca que eu não sei qual que é, e falaram para mim, olha, vou colocar os exames para você e você vai procurar um psicólogo e vai tomar esse medicamento, que é o clonazepam, né, que me deram para tomar. E durante o dia eu não sei quem sou e chega de noite, eu tenho medo da noite. Eu fiquei com medo da noite. Gente, se eu falasse pra vocês o que eu tô vivendo de noite, eu não vou. Não vou, mas eu não sei porquê, eu não vou. Mas glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Eu vou continuar falando que Deus é bom. Esse é um momento que eu tô passando agora que vai se resolver. Vai se resolver. O psicólogo falou comigo assim, você tem que entender que hoje você está doente. Primeira coisa que você tem que entender. E essas coisas que estão acontecendo com você, esse negócio da sua casa, porque eu relatei para ele tudo que estava acontecendo, isso vai se resolver, não se preocupe. Então, mantenha fé, mantenha segurança, mantenha firmeza, mantenha a mente pensando em coisas boas, que o que tiver de acontecer vai acontecer. E é isso, eu vou me mantendo firme. Olha, a gente está caminhando para o nosso encerramento do podcast.
antes de agradecer vocês por ter aceitado o convite de vir aqui, Obrigado. eu queria que você pensasse uma consideração final que você podia deixar de mensagem nesse podcast, que talvez Deus permitiu que isso ocorresse na sua vida para que outras pessoas também pudessem ter a oportunidade de aprender ou de ver, de colocar maldade no ser humano que a gente às vezes não coloca, que você não colocou naquele momento, né, Romilson? Pensa numa mensagem, eu vou dar um recado, daqui a pouco a gente volta. Meu povo, como eu disse, é um episódio diferente, um bate-papo totalmente importante, vamos dizer assim. Momento que a gente dá voz às pessoas e entende que somos fracos mesmo, somos humanos e que às vezes os seres humanos nos decepcionam tanto. Mas é difícil, temos que continuar acreditando, ter fé em Deus, que as coisas vão dar certo. E eu acredito sim que vai dar certo pro Romilson, é um momento difícil que ele está passando, né? Tempos difíceis vêm, mas eles nos moldam e eu tenho certeza que o melhor está por vir na vida dele. Você que acompanha até agora, já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva, comente aqui também, mande uma mensagem de força, uma mensagem de paz, uma mensagem positiva para o Romilson. Eu tenho certeza que depois, ao ler esses comentários, isso vai ajudá-lo, vai fortalecê-lo. Se você também quiser mandar uma mensagem de indignação com relação a este homem que tem feito mal na família do Romilson, fique à vontade. Como eu disse, esse espaço aqui é democrático, é seu e é um espaço livre. Nós estamos na internet que, graças a Deus, a democracia que vivemos nos permite a falar o que quiser mesmo. Fique à vontade, pode falar. Bom, a você que assiste até agora, que você já é inscrito, meu muito obrigado, continue acompanhando, compartilhe com seus amigos, inclusive esse conteúdo, que é muito importante. Mas antes de fazer o encerramento com o Romilson, deixa eu agradecer os nossos parceiros que mantêm. Em primeiro lugar, a LF Studio, que está sempre comigo aqui, que entrega a você esse áudio de qualidade, essas imagens muito boas. Muito obrigado ao Léo, Chiquinho, são parceiros aqui do podcast De Frente Comigo. Obrigado pela parceria de sempre, tá? Mas eu encerro, não posso encerrar sem agradecer ao Luiz da Pampulha Consultoria. Meu povo, presta atenção. A Pampulha Consultoria é parceira aqui do nosso podcast, por isso eu anuncio ela sempre no início do programa e no final. Para dizer a você que quer uma empresa de segurança para fazer a sua consultoria, tá aí a Pampulha. Revisão de contrato, se você tiver. Revisão também, se você tiver com juros abusivos, por exemplo. Tem vezes que você está pagando um carro, acho que é né? A ideia é que você está pagando um carro só, mas no final das contas você está pagando 2. Isso acontece demais. Nós estamos mostrando o problema aqui do Romilson, mas existem bancos praticando taxas abusivas. A Pampulha Consultoria avalia para você, tá bom? Deu problema, embolou a parcela, o banco tá te ameaçando, te ligando, às vezes apreendeu o seu veículo, meu filho, liga na Pampulha Consultoria que o Luiz corre atrás para você. Inclusive, ele consegue trazer seu carro de volta, tá? O banco entrega de volta no reboque para você. São vários casos. O mais importante é que você tenha uma empresa de confiança e a Pampulha Consultoria, eu assino embaixo, essa é a minha indicação. Tá aí, ó, o telefone embaixo, o Instagram também para você. Não posso esquecer de agradecer ao Wolf Company. Valeu, Brunão, valeu, Iago. O Wolf Company veste você, tá? Moda masculina tem nome, tá? O Wolf Company é o seu estilo de vestir, então não perca a oportunidade, siga no Instagram, já chama na Wolf Company, diga que viu aqui no podcast, que tem desconto, viu? E também agradeço mais uma vez a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, tá ali no miolinho de Venda Nova, pertinho da Padre Pedro Pinto, tem estacionamento na porta, ônibus também passa ali bem na porta, consultas e exames com preços acessíveis, Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Romilson, mais uma vez obrigado, meu irmão, obrigado, que Deus abençoe a sua jornada, que vai dar tudo certo. As palavras que eu disse aqui são de coração, mas eu queria que você fechasse esse podcast, o doutor também, fique à vontade para fazer um desfecho conveniente aí, uma mensagem para as pessoas no geral, talvez no seu ponto de vista profissional, mas quais considerações que você deixa diante dessa oportunidade que você teve aqui, Romilson? Primeiro eu quero agradecer, obrigado Thiago, obrigado doutor, e obrigado, equipe da LF Studio, muito bom dizer para as pessoas que Deus ainda vai fazer. Quando a gente vive na autossuficiência, Deus não age. Deus age quando a gente está na dependência. E quando eu entrei para a dependência, eu criei coragem de te ligar, de conversar com você, de falar com você, preciso de ajuda. Para aqueles que estão vivendo uma situação parecida com a minha, abre o coração, peça primeiro para Deus, porque aquilo que a gente não vê, o Senhor vê, aquilo que a gente não ouve, o Senhor ouve. E quando a gente entra para o quarto, no literal, fecha a porta,
e ora ao Senhor no secreto, não diz na palavra que o Senhor vê, que o Senhor ouve, diz na palavra que o Senhor vê, porque antes mesmo que uma palavra possa sair dos nossos lábios, bem o Senhor sabe o que diremos. Então todos os dias das nossas vidas o Senhor já nos conhece. O Senhor conhece desde o nosso nascer até o último dia da nossa vida. Então creia, confie, acredite, porque aquele que pode fazer, Ele fará. Aquele que vai fazer na vida das pessoas que nos fizeram mal, vai poder transformar, e a gente vai ver vidas transformadas. Então o que eu espero para esses que fazem a maldade é que não façam mais, porque Deus assiste. E é isso. Obrigado. Deus abençoe. Doutor, fique à vontade. Pablo, agradecendo o espaço, agradecendo também o Romilson o convite para estar aqui. Mais do que um alerta para as pessoas que estão negociando imóveis nesse momento, eu gostaria assim daquele apelo, né, ao Poder Judiciário, que veja que as centenas de páginas do processo, de documentos, fotos, contratos que ali estão, por detrás daquilo tem uma pessoa, um pai de família que está sofrendo, para que haja uma humanização dos processos em geral, não só do Romilson, mas de toda a justiça, e que seja iluminado aí o julgamento dos recursos dele, porque entendemos que está muito claro que ele merece e necessita ter essa casa, a posse dessa casa. E tem direito. Sim. Meu irmão, Deus te abençoe. Obrigado. Eu acredito muito na frase do escritor Paulo Vieira: o melhor ainda está por vir. Amém. Acredite nisso. Amém. Doutor Frederico, muito obrigado. Obrigado, As Pablo. portas estão abertas para você, que sempre que precisar. Obrigado, foi um prazer. Meu povo, podcast difícil, né? O conteúdo delicado, mas muito importante. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Meu muito obrigado a você que já é inscrito, a você que já está se inscrevendo agora, a você que compartilhou, muito obrigado. Só lembrando, meu povo, se você tiver oportunidade, faça aqui um comentário, mande uma mensagem positiva para o Romilson, mande uma mensagem de protesto. É muito importante você deixar escrito aqui o que você achou desse episódio, tá bom? Até mesmo para eu saber se espaço como esse é importante para dar voz a outras pessoas com outros problemas parecidos, tá bom? Bom, vou ficando por aqui mais uma vez agradecendo a equipe da LF Studio, lembrando que esse podcast é um produto exclusivo da equipe LF Studio. E ó, lembre sempre, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima, viu?